você apresenta ali uma tese, você vem com os argumentos que tem que ser forte, você não pode choveu porque, eu vou exagerar um pouquinho, tá, gente? Choveu porque Deus quis. É senso comum. Então, eu preciso desenvolver esses argumentos, tá bom? Então, a competência 3, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá bom? Então, aqui você vai aprender isso, né? Se você ainda não domina muito bem, que isso vai de aluno para aluno, claro, né? Se você não domina bem a organização das ideias, né, para defender a sua tese, defender o seu ponto de vista, você vai aprender aqui. Se você já sabe fazer isso, ótimo, a gente vai focar em outra necessidade que você tenha, tá bom? É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida, geralmente está ali onde? Na introdução, né? E os argumentos que estão ali no desenvolvimento, que justifiquem a sua posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. A competência 3 trata da inteligibilidade. O que é isso? Ou seja, da sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas. O que é plausibilidade? É uma relação de verdade, né? Ela precisa ser plausível, precisa ser realmente algo que aconteça, ela não pode fugir da coerência dos fatos reais do mundo, né? Daquilo que realmente existe. O que está alicerçado no planejamento prévio à escrita, ou seja, na elaboração de um projeto de texto. Outro aspecto importante, gente, que eu vejo muito aluno desviando nesse ponto, que é em relação ao projeto de texto. É uma questão que eu debato muito com os meus alunos, que eu falo muito quando eu estou em sala de aula. Gente, antes de produzir, faz um projeto de texto. O projeto de texto é o rascunho? Não, não é o rascunho, né? É algo antes a esse rascunho. Imagina que você vai fazer uma casa. Digamos que você é um pedreiro, vai fazer uma casa. E aí você não projeta essa casa, simplesmente vai colocando tijolo em cima de tijolo. Essa casa tem 90% de chance de dar muito errado. Né? O texto é da mesma forma, a gente precisa se planejar. Né? Quando você recebe o salário do mês, se você não planeja para onde você vai colocar esse dinheiro, pode ser que isso dê problema. Né? Então, a gente precisa fazer esse planejamento anterior, antes até mesmo de fazer um rascunho, para produzir o texto. Isso é importante. Né? Esse planejamento prévio, essa noção prévia anterior, e a gente também vai trabalhar isso aqui no nosso curso. Né? Se você ainda não consegue fazer um planejamento textual, a gente vai fazer isso junto, a gente vai projetar esse texto, e a gente vai conseguir garantir aí uma nota excelente na competência 3, que avalia se seu texto ele realmente tem um projeto de escrita. Tá bom? Competência de número 4, mais 200 pontos. A competência de número 4 ela é similar à competência de número 1. Ou seja, é uma competência de escrita, né? Vocês perceberam, mas a competência 2 e 3 são competências mais textuais. Ela avalia a estrutura do texto, ela vai avaliar a tua ideia, ela vai avaliar o teu argumento, né? No caso da 3. Mas a 4 também é como tu organiza ali as frases, né? Para construir o teu texto. Então, a competência de número 4 avalia a coesão. Eita, o que é coesão? Não sei, mas não lembro, né? A coesão, gente, é um mecanismo de ligação. Ela garante que o teu texto seja um texto. Né? Porque se tu escreve uma palavra, depois outra palavra, depois outra, elas podem não ter conexão, né? Ligação. Então, a competência 4, ela vai avaliar justamente essa ligação entre as ideias. O teu texto ele precisa ter essa ligação, tanto no interior dos parágrafos, quanto fora deles, né? Então, a minha frase que constitui o meu parágrafo, ela precisa estar ligada com a outra, com a outra, com a outra. Quando eu termino esse meu parágrafo, ele precisa estar conectado com o outro, tá bom? Então, desse modo, na redação do Enem, o aluno precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do argumento. Né? Então, eu preciso usar elementos de coesão, tá bom? Ler rapidinho aqui o que significa isso, né, para a gente. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases, olha o que eu falei, né? As frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação
é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa e consequência, de conclusão e etc. Professor, eu não entendi bem essa ideia dos recursos coesivos. O que é um recurso coesivo? Um recurso coesivo é uma palavra, né, um elemento que garante justamente a ligação entre um termo e outro. A palavra e, por exemplo, né? Quando eu digo assim, Maria foi à festa e João também. Esse e, ele conecta a frase inicial, Maria foi à festa, e a segunda, né, João também. Então, é um recurso coesivo, um recurso de ligação. Claro que existem vários outros, né, principalmente dentro de um texto dissertativo argumentativo, como os conectores que vão indicar a diversidade, causa e consequência, conclusão, tá bom? E todos eles a gente também vai ter um espaço específico para verificar essa coesão. Lembrando que no material que vocês vão ter acesso, né, vai estar disponível para vocês, tem lá também toda uma explicação já, como eu disse, já bem didática, com alguns exemplos, inclusive, sobre o que é esse mecanismo de coesão, de como colocar isso dentro de um texto, tá bom? Última competência, né, equivalendo, portanto, a 200 pontos também para fechar aí o nosso famoso, né, e tão esperado 1000. O que a gente tem na competência de número 5? A competência de número 5 pede que o candidato elabore uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Dica importante para vocês, olha aí, nem começamos efetivamente, já tem uma dica importantíssima. O texto dissertativo argumentativo no Enem, ele sempre vai ser pautado em um problema. Se você visualizar todas as edições anteriores, você vai perceber que ele coloca para você um problema de cunho científico, social, cultural ou político, tá? Então, sempre a gente vai ter um problema para discutir. Não é à toa que lá no final do texto ele vai te pedir uma proposta de solução. E que tu não vai conseguir solucionar algo que não é um problema. Não tem como solucionar algo bom. Mas tá bom. Está bom, não precisa de solução, né? Então a gente vai sim desenvolver um problema, a gente vai argumentar sobre esse problema e a gente vai solucionar esse problema. E a solução vai ser avaliada nessa competência 5. Olha como isso é importante, gente, ó. Mais uma competência que avalia texto, né? Estrutura textual, né? A organização do teu texto, uma parte do teu texto. E olha só, a proposta de solução, só a proposta equivale a 200 pontos. Então é realmente algo que a gente precisa tomar bastante atenção para não desviar disso, tá bom? Então, o quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando-se os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes de difícil resolução, como de ordem social, científica, cultural ou política. Gente, difícil não quer dizer impossível, tá? Então, tem uma dificuldade? Talvez. Alguns temas sejam mais complicadinhos mesmo, mas impossíveis não são. E a gente está aqui para mostrar isso, para conseguir isso, tá bom? Então, nós vamos trabalhar arduamente, se for preciso, né? Mas também levemente, né? De maneira simples, de maneira tranquila, de maneira prática, porque é isso que a gente quer oferecer, essa praticidade, tá bom? Para que a gente consiga, no final do texto, por exemplo, apresentar uma proposta de solução que seja eficiente, que garanta os meus 200 pontos, né? E que eu possa, assim, adquirir e chegar no meu sonhado 1000, porque a intenção é essa, no final das contas. A gente não quer complicar, a gente não quer esconder, a gente quer colocar isso de modo acessível, de modo claro, para que a gente chegue mesmo nesse 1000, que a gente chegue no 980, que a gente chegue no 960, que são notas aí que a gente almeja